A origem e o rigor da ficha limpa, 2010. A Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar número 135/2010 avos, nasceu de um projeto de iniciativa popular que mobilizou o Brasil e reuniu cerca de 1,3 milhão de assinaturas físicas levadas pelo MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral ao Congresso, embora, com os apoios na internet, esse número tenha sido bem maior. Cerca de 1,5 a 1,6 milhões a mais do que é factual. O objetivo era afastar políticos com histórico de corrupção das urnas. Para isso, ela criou regras muito duras. A primeira delas foi o fim do truque da renúncia. Antes, se um político respondesse a um processo de cassação, ele renunciava antes da votação, o processo era arquivado por perda de objeto e ele ficava livre para disputar a próxima eleição. A ficha limpa acabou com isso. Se o processo foi aberto e o político renunciou, ele fica inelegível. Havia também o chamado efeito cascata, na soma de prazos. A lei estipulava que o político cassado ficaria inelegível pelo tempo que restava do mandato mais 8 anos. Se um senador fosse cassado no segundo ano de mandato, por exemplo, ele perdia os 6 anos que restavam e somava mais 8, eram 14 anos fora das urnas. Além disso, para crimes graves ou improbidade administrativa, os 8 anos de inelegibilidade só começavam a contar depois que o político terminasse de cumprir toda a sua pena judicial. Na prática, muitos ficavam de 12 a 20 anos proibidos de se candidatar. O primeiro golpe, a reforma da improbidade, 2021. A maior parte dos políticos não perde os direitos políticos por crimes penais comuns, mas sim por improbidade administrativa, que envolve erros de gestão e desvios na esfera civil. Sabendo disso, em 2021, o Congresso aprovou a Lei nº 14.230, que desidratou essa punição. A principal mudança foi a extinção da improbidade culposa. Antes, o gestor que fosse negligente ou incompetente e causasse prejuízo ao dinheiro público podia ser condenado. A nova lei extinguiu isso. Agora, só a punição se for provado o dolo específico, ou seja, a intenção clara, livre e consciente de cometer a ilegalidade para obter o resultado ilícito. Isso gerou um efeito dominó. Sem uma condenação por improbidade dolosa nos novos padrões, o político automaticamente deixa de ser considerado ficha suja pela Justiça Eleitoral. O golpe final, o PLP 192/2023 avos, a nova reforma da ficha limpa. Não satisfeito apenas em mudar a lei de improbidade, o Congresso Nacional aprovou o PLP 192/2023 avos, a nova reforma da ficha limpa, que alterou diretamente a contagem dos prazos de punição. Suas principais engrenagens são: o teto dos 8 anos, fim da soma do mandato, acabou a regra de somar o tempo restante do mandato. Agora, se o político for cassado ou condenado por órgão colegiado, ele fica inelegível por apenas 8 anos cravados, contados a partir da data da decisão. O tempo restante do mandato é ignorado. A superexigência na improbidade. O combo da impunidade. Para um político se tornar inelegível por improbidade administrativa, a condenação dele agora precisa conter 3 elementos ao mesmo tempo, concomitantes, na decisão do juiz: dolo específico, lesão comprovada ao patrimônio público e enriquecimento ilícito do próprio político. Exemplo prático da brecha: se um prefeito desviar dinheiro intencionalmente, dolo e lesão, mas o dinheiro for parar na conta de laranjas e não houver prova de enriquecimento ilícito direto no bolso do prefeito na sentença, ele não perde os direitos políticos. Continua com a ficha limpa. Divisão dos crimes. A lei aliviou a barra para quem comete crimes comuns, como furto, roubo ou crimes eleitorais menores, fixando a inelegibilidade deles em apenas 8 anos totais a partir da condenação. O rigor antigo, de somar o tempo da pena com mais 8 anos, ficou restrito apenas a crimes contra a administração pública, como a corrupção, e a outros crimes graves como lavagem de dinheiro, crimes hediondos, tráfico e racismo. Esticar a corda até a diplomação. Antes, se o prazo de punição de um político vencesse após o dia da eleição, outubro, ele não podia se candidatar.
A nova lei estendeu esse prazo de tolerância. Se a inelegibilidade vencer até a data da diplomação, dezembro, o candidato está liberado para concorrer. Isso funciona como uma verdadeira anistia cronológica para salvar candidatos que estariam barrados nas urnas. Resumo didático: o jogo de bastidores, Realpolitik. Quando o assunto é afrouxar o controle sobre si mesma, a classe política opera de forma suprapartidária, unindo direita, centro e esquerda. A esquerda, que historicamente defendia a ficha limpa, aceitou e usou a brecha no Distrito Federal para tentar liberar o ex-governador conservador José Roberto Arruda. O cálculo foi puramente estratégico. A candidatura dele dividiria os votos da direita local, abrindo caminho para a esquerda tentar ir ao segundo turno. Já a direita e o centrão articularam o projeto principal na Câmara através da deputada Dani Cunha. O texto aprovado reduziu as punições e abriu caminho para o retorno do seu próprio pai, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, além de outros caciques políticos conhecidos, como Antony Garotinho e Marcelo Crivella. O único grande líder que acabou barrado pelas regras de exceção mantidas na lei foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a sua condenação no TSE foi por abuso de poder político e econômico, ela seguiu o rito que o manteve inelegível até 2030. O cenário atual da lei da ficha limpa é o de uma lei que ainda existe no papel, mas cuja engenharia jurídica foi profundamente esvaziada pelo Congresso Nacional para permitir o retorno de grandes oligarquias políticas às eleições de 2026.